também se preocupa com seu coração. Ora a Deus, e faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Amém? A todos. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Diz o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, imorais, adúlteros, efeminados, sodomitas, avarentos, ladrões, beberrões, nem caluniadores herdarão o reino de Deus. Senhor Pai, muito obrigado. Obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui expondo a Tua palavra, Pai, e não é minha, porque eu não tenho nada de bom para expor para os Teus servos, a não ser usado como um canal, Pai, que vai transmitir as Tuas palavras para todos os corações que aqui estão, para também aqueles que nos acompanham através desse equipamento de mídia e aqueles que ainda, Pai, irão ver através da internet. Que todos esses corações estejam quebrantados, estejam abertos, e que todo ele guarde essa palavra, Pai, para cada vez menos pecar contra Ti. Que o Teu nome cresça e que o meu nome diminua. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, muito obrigado por tudo que o Senhor faz, e muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer no meio do Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós vimos na semana passada que Paulo, ele escreve essa carta para os não crentes de Coríntio. Não foi isso? Sim ou não? Oh, muito bem. Paulo escreve essa carta para os crentes de Coríntio, a igreja de Coríntio. Ele escreve para aquelas pessoas que estavam ali naquela situação, mas que infelizmente estavam tendo algumas situações que estavam fazendo com que os seus pés se desviassem. E aí ele faz essa exortação, esse aviso. Ele passa para os crentes que estão ali em Coríntio, que nós devemos cada vez mais... Obrigado, Raquel. Que nós devemos cada vez mais buscar a moralidade, buscando cada vez mais ser íntegro, mas não é apenas ser moral nesse ambiente. Não é apenas, como o versículo diz, não ser devasso nesse ambiente, é nas quatro paredes. É quando você está a só consigo mesmo. É nesse ambiente que às vezes a gente olha para um lado, não tem ninguém. A gente olha para o outro, não tem ninguém. A gente olha para frente, não tem ninguém. Olha para trás, não tem ninguém. E aí, esquece de se olhar para onde? Para cima. Deus está vendo. E através do apóstolo Paulo, ele dizia à igreja que a igreja tem que ser moralmente íntegra. Que ela também tem que buscar cada vez mais não estar idolatrando. Falei aqui na semana passada que às vezes a gente acha que os idólatras são apenas aquelas pessoas que estão lá na igreja católica. E aí, às vezes, a gente se engana. Porque nós às vezes idolatramos templo, idolatramos dias, idolatramos cargos, idolatramos funções, idolatramos pastores, idolatramos lideranças, onde o apóstolo Paulo diz que o nosso foco tem que ser Cristo Jesus. É o alvo, é a Ele em quem temos que depositar toda a nossa esperança. Ele continuou dizendo que nós não podemos viver adulterando. E eu expliquei aqui que o adultério aqui falado não é só o adultério conjugal, também é. Mas adulterar é mudar a forma. Adulterar é dar um jeitinho. Adulterar é pegar algo que é para ser desse jeito e eu fazer de outra forma. E Paulo alerta aos cristãos de Corinto
para que eles fiquem atentos a tudo aquilo que eles têm adulterado. Às vezes nós adulteramos até a palavra de Deus. Já disse muitas vezes aqui em alguns estudos, que pegamos às vezes o texto e esprememos, para ele dizer aquilo que nós queremos. Ele continuou dizendo que os salvos em Cristo Jesus não podem ser efeminados. E aí, quando a gente fala em efeminados, algumas pessoas puxam logo para a situação da homossexualidade. E a palavra aqui não é só essa. A palavra aqui, ela está dizendo aquelas pessoas que às vezes não conseguem ser firmes, não conseguem estar seguros da palavra que têm, não conseguem se manter sem estar fragilizado. Onde a palavra lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz que seja porém o vosso falar sim, quando for sim. Isso é ser firme. E não quando for não. Isso é ter firmeza. Isso é ser seguro. Isso é não ser um efeminado. É eu ter certeza daquilo que eu estou falando. É eu ter certeza para onde eu vou. Quando os meus olhos se fecharem aqui na terra. Infelizmente, nesse momento de pandemia, nós vivemos uma situação dessa. Que às vezes o salvo, o crente, o fiel, o cristão, ele não sabe para onde vai. E às vezes ele não tem nem certeza para onde vai. Eu disse logo no início dessa pandemia, aqui no curso de teologia, no ID Multiplicar, eu sempre estou falando isso, que em meio às tribulações que passamos na vida, nós temos 3 hipóteses. Em meio às tribulações que nós temos na vida, nós temos 3 hipóteses. Falando sobre esse vírus, nós temos a hipótese de não pegar. Estamos na bênção, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Nós temos a hipótese de pegar e nos curarmos. Estamos na bênção, sim ou não? E nós temos a hipótese de pegar, não curar, morrer e ir para o céu. Estamos na bênção, sim ou não? Por que tanto medo? Por que tanta incógnita? Nós vivemos cantando, pregando, lendo, falando que o céu é bom, o céu é bacana, o céu é legal, o céu é ótimo. E aí às vezes eu pergunto a Marcos, você quer ir para o céu? A Marcos diz, quero, mas não agora. Eu digo, Marcos, você tem que dizer assim, quero, e agora? Se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus me levar agora, eu vou ficar tão feliz. De eu chegar lá no céu, eu digo, obrigado, Jesus. Aí você pode perguntar, e o Iliane e Caleb? Quem cuidou de Iliane, Caleb e Josué, que está na barriga dela até agora, não foi eu não, foi Deus. E o mesmo Deus que cuidou dela, de Caleb e de Josué, vai continuar cuidando, se eu tiver, se eu não tiver, do jeito que for, Ele vai continuar Ele vai continuar cuidando, porque Ele é Deus. Não está relacionado a mim. Mas quando nós temos essa ideia de que está voltado para o eu fico com esse apego. Amo, quem disser que eu não amo Caleb, meu Deus do céu, não convive comigo, com ele. Quem disser que eu não amo Iliane, mas eu amo mais o céu. Amo muito mais o céu. Sabe quem foi que disse isso? Jesus. Se aquele que amar pai, mãe, esposo, filho, trabalho, o que for, a mais do que a mim, não é digno do reino. Temos que pensar no céu. E temos que ser firmes. Foi o que o apóstolo Paulo nos falou através dessa carta que ele escreveu à igreja de Corinto. Ele continua dizendo que a nossa conduta e palavra tem que ser reta. E é necessário que tenhamos um coração arrependido, diferentemente dos sodomitas. Eu falei aqui sobre os sodomitas, que tinham práticas totalmente desconformes à palavra de Deus. Eles trocaram as condutas morais normais e começaram a se juntar homem com homem,
mulher com mulher, e cometer qualquer e muitas atrocidades no seu meio. Tanto é que quando os anjos desceram ali em Sodoma, e quando Ló o trancou eles dentro de casa, aquelas pessoas queriam que os anjos saíssem dali, não foi para conhecer eles. Ele não, traz ele para cá para a gente conhecer. Não, o conhecimento ali era íntimo, era pessoal, certo? Eles queriam manter relações com os anjos que ali estavam. Mas aquelas pessoas que estavam em Sodoma e Gomorra, eles tiveram a oportunidade de se converter, de se arrepender dos seus maus caminhos, enquanto um justo estava no meio deles. Esse justo era Ló. Eles tiveram a oportunidade de conversar com Ló, eles tiveram a oportunidade de ver o Espírito Santo agindo na vida de Ló, eles tiveram a oportunidade de receber conselhos de Ló, eles tiveram a oportunidade de ver Deus agindo na vida de Ló. O pecado de Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade, foi a falta de arrependimento. A mesma falta de arrependimento que nós temos quando não queremos nos curvar diante do Deus Todo-Poderoso. Mas nós criamos escalas de pecados. Talvez alguma pessoa possa dizer assim: rapaz, o bichinho está aliviando aí o meio da homossexualidade. Tô não, meu irmão. Tô não. Porque o erro da homossexualidade é o erro da mentira que eu e você pratica. O erro da homossexualidade, às vezes, é aquela disputa que a gente tem com cônjuges dentro de casa, que ninguém perdoa ninguém. A gente tem que parar de dividir eles e nós. É o mesmo patamar, é a mesma coisa. O mesmo erro que é praticado num canto não pode ser praticado pelo outro. Só porque você mora num templo, você pratica uma religião. Temos que estar entendendo de uma vez por todas isso e ser bênção na vida dessas pessoas. Ou vocês acham que como é que eles vão se converter? Por osmose? Não, é por relacionamento. É por pessoas estarem próximas de cada um que está aí à margem da sociedade. O pecado de Sodoma e Gomorra era a falta de arrependimento, era a falta de conversão, era a falta de prestar atenção no que Deus estava falando através do seu servo Ló, que ali estava. Ló era um homem justo, sim ou não? Sim ou não? Claro que era. Naquela disputa ali, verbal que Deus tem com Abraão, e Abraão fica perguntando: se tiver 50, não tem fogo não. Se tiver 30, tem fogo não. Se tiver 20, tem não. Eu fico imaginando a paciência que Deus tem, né? E depois da quarta pergunta, dizer: meu irmão, você tem alguma dificuldade, é? Você não está entendendo o que eu disse? Abençoado. Mas Deus, Ele é longânimo, Ele é tardio em se irar. E Ele disse a Abraão: se tiver um, não tem fogo. E nós vimos que o fogo só desce quando Ló sai. Então aquele era um servo de Deus. Aquele era sal e luz aonde ele estava. Pena que o povo não quis dar ouvidos à voz de Deus. Esse foi o contexto do culto passado. E hoje nós vamos dar continuidade expondo mais alguns avisos que o apóstolo Paulo deu, inspirado pelo Santo Espírito de Deus. Ele começa dizendo, né? Os injustos, os devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas. E aí ele chega em uma classificação que é a de avarentos. Os avarentos e os gananciosos não herdarão o reino de Deus. E aí ele sempre coloca aquela frasezinha na frente: não vos enganeis. Na igreja tem avarento. Na igreja tem avarento e ganancioso. Sim, né? Mas aqui não tem ninguém não, né? Olha, não, muito bom.
É interessante. Não é bom isso. Por quê? Porque quando a gente diz que não, às vezes a gente esquece que essa palavra é para mim. E a palavra está dizendo a mim que em algumas partes da minha vida eu sou avarento. Eu sou ganancioso. Porque senão eu não tinha lido esse texto. Toda e qualquer vírgula que for lida da palavra de Deus é para você. Só que precisamos entender em qual área nós estamos sendo avarentos. Em qual área nós estamos sendo, de fato, gananciosos. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículos do 7 ao 10, diz o seguinte: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem-se na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus amados, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam em muitos sofrimentos. Esse é o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículos do 7 ao 10. Muitas vezes nós temos o que comer, nós temos o que vestir, mas não estamos satisfeitos. Muitas vezes nós temos tudo dentro de casa, mas desejamos mais. Conheci um senhor que disse que a única medida que não completa é a medida do ter. Porque quanto mais tem, mais quer. Isso é algo, meus irmãos, que precisa ser trabalhado nas nossas vidas, porque essa cobiça, essa ganância, essa avareza tem separado muitos pais dos seus filhos. Pais que por querer demais, por querer estar em um determinado patamar, perdem a comunhão com seus filhos dentro de casa. Ele sai de manhã, o filho está dormindo. Ele chega à noite, o filho está dormindo. No sábado e no domingo, que era para ele estar com o filho e com a filha, ou com a mãe, ou com alguém, ele está trabalhando. Para quê? Para somar mais, para juntar mais. Para quê? Muitas vezes para gastar com remédio. Muitas vezes para gastar com qualquer outra coisa. Porque pensa numa coisa difícil, é pobre juntar dinheiro. Quando sobra R$80, o gás falta. É ou não é? É, pô. Quando sobra 50 conto, dá às vezes um revestrez nas lombrigas. O cara tem que ir para a farmácia comprar um remédio ligeiro. Porque senão o negócio dá errado. Mas sabe quem também fazia isso? O povo no deserto. Eles faziam da mesma forma. Deus dizia: não guarde não, que amanhã vai ter. É certo. Guarde não, precisa não, homem. Mas o povo guardava, estocava. E quando chegava no outro dia, aquilo estava o quê? Podre, estragado. Não servia para nada. Meus amados, não estou pregando aqui o evangelho do hippie, paz e amor, que a gente vai botar uma mochila nas costas, sair andando por aí, fazendo artesanato, nada contra quem faz. Hang loose, tudo tranquilo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tem um tempo de trabalhar? Sim ou não? Tem. Tem um tempo de estar com o cônjuge. Tem um tempo de estar com os filhos. Tem um tempo de estar com ninguém, estar sozinho. Só você e Deus. Tem um tempo de orar. Tem um tempo de ler a Bíblia. Mas infelizmente, às vezes, nós somos gananciosos. E nós passamos por cima de todas essas coisas. E aí, às vezes, nós ficamos como o jovem rico,
que está lá na passagem em Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao 30, que a cobiça, a ganância, o amor ao dinheiro fez com que aquele jovem perdesse a oportunidade de caminhar ao lado de Jesus Cristo. Ele chega para Jesus e diz: mestre, o que é que eu preciso fazer para ter direito à vida eterna? E aí Jesus diz: cumprisse os mandamentos que Moisés te deu? Jesus começa a dizer os mandamentos, ele diz: não, isso aí tudo eu já faço. Sabe o que é interessante desse texto? É uma coisa muito interessante. Jesus diz: muito bem. Jesus não diz a ele: ei, não, você está cumprindo não, meu irmão, eu lhe conheço, eu sou do seu coração, você está errado. Jesus diz: não, muito bem, você está certo. O que é que nós podemos entender com isso? Que todo o dinheiro que aquele rapaz ganhou era legal, era moral. Ele ganhou com o suor do seu rosto, ele ganhou com vários dias de trabalho, ele ganhou suando exacerbadamente. Sempre foi ele que buscou. E aí Jesus disse: falta só uma coisa, tu se livrar da tua ganância, tu se livrar do teu orgulho, tu se livrar do teu egocentrismo. Vende tudo que tem e dá aos pobres. E aí naquele momento o jovem disse, dentro de si, né? Dá para mim não. Suei tanto para ganhar, corri tanto para ter, e ele preferiu estar com todos os seus bens. Meus amados, como eu falei anteriormente, toda a palavra que está aqui é para mim. Eu preciso ver em qual área da minha vida eu estou sendo avarento, em qual área da minha vida eu estou sendo ganancioso. Muitas vezes eu já parei em algumas situações, eu conversando com o William um tempo desse, e eu estava pensando nas coisas que acontecem para frente, planos às vezes que todos nós fazemos. E aí eu falei para ela, eu digo: rapaz, isso aqui quando acontecer, a situação da gente vai melhorar. Aí ela olhou para mim assim, eu disse: quando isso aqui acontecer. Aí na mesma hora eu me repreendi, o Espírito Santo me repreendeu. Quando isso acontecer, as coisas não vão melhorar não. As coisas vão melhorar quando Deus quiser que elas melhorem. Porque às vezes isso que você está pensando pode acontecer e as coisas não mudarem. Você pode chegar no lugar onde você quer chegar. E quando você chegar lá, você vai olhar para trás e vai dizer: de nada adiantou. Trabalhava numa academia, apesar de não parecer, eu sou professor de educação física. Eu não sei porque vocês estão rindo. Rir do pastor é 7 anos de azar, viu? E aí, eu conversando com o dono do prédio, e aí ele parou e disse assim: rapaz, trabalhei tanto para fazer essa casa. Detalhe, a casa dele era 3 andares, né? Piso, primeiro, segundo, terceiro. E aí ele parou assim sentado, disse: meu irmão, trabalhei tanto para construir essa casa. Todas as minhas economias, tudo que eu tinha, tudo que eu corri, está aqui. E detalhe, a casa é linda. Parece uma casa que tem lá na rua dos Morandi. Bem bonita. E aí ele me falando, e eu disse: oxite. Na minha cabeça, né? Eu sou doidinho para ter uma casa daquela. Isso há uns 8 anos atrás. Aí eu disse: oxe, por quê? Ele disse: porque hoje eu estou com uma mulher sozinha em casa, que os filhos já foram embora, todo mundo já casou, e eu fico num quarto. Quando tem barulho do lado de fora, eu fico com medo de sair de casa. Eu penso que é alguma coisa. Se eu pensasse um pouquinho, eu voltava atrás, construía uma casinha que desse para a gente, pequenininha, e ia curtir mais os meus filhos, ia curtir mais a minha esposa. Eu tinha trabalhado menos, porque eu não precisaria de tanto dinheiro. Essa palavra que ele falou, fez com que eu refletisse muito. E é uma verdade.
Muitas vezes a gente corre. Quando alcançamos aquilo que de fato nós queremos, e isso leva um tempo, quando a gente olha para trás, não era de fato o que precisávamos. Porque esse vazio, às vezes, que faz com que nós venhamos a buscar cada vez coisas, e momentos e ambientes, ele só é preenchido por Jesus. Ele só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Ele só é preenchido pela comunhão que você tem com o Pai. É nesse momento que nós vamos ser menos gananciosos, menos avarentos, porque a perfeição nós só vamos conseguir quando chegarmos no céu. Enquanto estivermos aqui, vamos ser tentados todos os dias, principalmente por aquilo que somos fracos, porque o inimigo ele está aí, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Dando continuidade, os avarentos não herdarão o reino dos céus, nem os ladrões. Essa parte eu posso pular, sim ou não? Posso, porque aqui não tem ladrão. Aí a gente pula, não pula? Beleza? Posso pular? Não. Você não prestou atenção que eu estou dizendo que tudo isso aqui é para mim, é para você? Não prestou atenção? Tudo isso é para mim, meu irmão, é para você. Eu não posso sair pulando as coisas. Às vezes a gente está estudando o Decálogo, estudando os 10 mandamentos, e aí está lá, não matarás, aí eu vou e pulo. Não adulterarás, aí eu vou e pulo. Não furtarás, aí eu vou e pulo. Eu não faço nada disso. E para que está escrito? Se está ali, eu acho que é para alguém, né? Não é para mim, né? Que eu não faço essas coisas. Então, os ladrões, eles não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Lá em Malaquias, capítulo 3, e versículo 8, diz o seguinte: roubará o homem a Deus? Interrogação. Todavia, vós me roubais. Isso é Deus dizendo. E dizeis, ainda tem a cara de pau de dizer, em que te roubamos? E aí ele continua. Deus continua falando. Nos dízimos e nas ofertas. Espera aí, viu? Estou vendo já gente se levantando para pegar um envelope ali, para vir depositar aqui. Segura aí, viu? Segura, calma. Agora não, viu? Daqui a pouco, quem sabe? Não é isso não, meu irmão. Não é isso não. Muitas vezes, o dízimo que nós temos roubado, a oferta que nós temos deixado que entregar a Deus, é a nossa vida. Às vezes, o dízimo que Deus quer seu, é o seu tempo. A oferta que Deus quer sua, é a sua oração. O dízimo que Deus quer que você dê, são dízimos de visitas. Quantas pessoas nós não temos para visitar? E às vezes nós não saímos das nossas casas. Quantas pessoas nós precisamos ligar, que já fazem 5 meses, 6 meses, que a gente não mantém contato? Isso é uma oferta, porque tudo que nós fazemos a esses pequeninos, é o mesmo que está fazendo a quem? A Deus. Isso não foi eu que falei, isso foi Jesus. Jesus, quando chega lá em cima, e a gente vai chegar lá e se ficar de frente a Ele, e Ele vai dizer: tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me ofertaste o vestuário. Estava preso e tu oferecesse a primícia das tuas folgas para ir me visitar. Interessante. E aí eu vou perguntar: quando foi que o senhor esteve preso? O senhor estava com fome? O senhor teve sede?
Ele diz, não, quando tu fizeste daqueles pequeninos, fizestes a mim. O dízimo e a oferta que Deus quer de cada um de nós é o coração humilde e quebrantado. É arrependimento, é mudança de vida, é transformação, é renovação. Como Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é apresentei as vossas carteiras com 100, 200, 300, 400 reais. É apresentei os vossos corpos, que é esse culto racional a Deus. É isso o que Deus quer que cada um de nós. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, as outras coisas, elas acontecem. Quando nós de fato nos entregamos de todo o coração a Deus, buscando cada vez mais o reino de Deus, buscando cada vez mais a comunhão com Deus, buscando cada vez mais a santificação com Deus, buscando cada vez mais estar ligado a Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Mas enquanto estivermos buscando as demais coisas, nunca alcançaremos. Isso é o que o apóstolo Paulo fala para nós. Nós não podemos estar domingo após domingo, semana após semana, roubando a Deus. Dedique sua vida ao reino. Dedicar sua vida ao reino, pelo amor de Jesus Cristo, não é estar na igreja todos os dias. Dedicar sua vida ao reino é estar em comunhão com o Pai. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. É você estar ligado diretamente ao Pai. E aonde você passar, você vê Deus em tudo. Aonde você caminhar, você vê Deus em tudo. Você olha para o céu e vê Deus. Você olha para as pessoas e vê Deus. Você olha para as coisas que foram criadas, você vê Deus. Mas isso você só consegue se de fato você estiver caminhando com Ele. Se de fato você e Ele foi assim, ó, um em carne. Às vezes como você é com seu best friend, aquele amigo tão legal, que você conversa com ele todos os dias, pelo menos 1 hora por dia, fracionado. Essa é a comunhão que Deus quer conosco. Isso é o que Paulo está nos alertando. Nós não podemos estar gananciosos, buscando ter cada vez mais. Nós não podemos deixar de entregar a Deus o que de fato é dele. A nossa vida é de quem? De quem é a sua vida, meu irmão? Tenha vergonha de dizer isso não, a sua vida é de Deus. E não é porque você está falando que é dele, não. É dele porque foi ele que lhe deu. Se você não falar, não vai deixar de ser dele. Quando nós morremos, o pó volta ao pó. E o Espírito volta a Deus. Porque foi ele que nos deu. Tudo é dele. Tudo é dele. É por isso que a nossa vida tem que estar voltada para ele. Tropeços, vamos ter. Dificuldades, com certeza. Dia sim e outro também. Porque é um fato, a natureza pecaminosa, ela tem tendências para o lado ruim. Eu digo sempre que se o Espírito Santo ele não estiver segurando no meu volante e ele soltar, eu capoto. E tudinho aqui que tem, e ainda os que estão assistindo, e o que vierem a assistir, o pior sou eu. Vocês veem eu assim, quietinho, bonitinho. Não ri não, Juan. O Willi fica com ciúme. Mas não sou peça boa, não. Sou não. Sou ruim. Sou péssimo. Porém, eu tenho um diferencial. Eu busco cada vez mais ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Assim como você. É esse o diferencial de cada um de nós. É o Espírito Santo que segura a nossa vida. Quem disse isso? Foi eu? Foi não. Foi Paulo. O bem que quero fazer, eu não faço.
Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Por quê? Porque a minha natureza é pecaminosa. É por isso que cada vez mais eu preciso buscar a santificação. É por isso que eu não posso estar sendo revestido do poder de Deus. Eu não posso ser preenchido do poder de Deus. Eu não posso ser cada vez mais revestidos do poder de Deus no domingo. É pouco. Aqui é um momento de você confraternizar com os irmãos. É um momento de você rever aquelas pessoas que você não conseguiu ver no meio do caminho da semana. É aqui que você junta um grande coro e presta o seu culto racional a Deus. É aqui que você escuta um pouco da palavra de Deus, através de quaisquer que seja a pessoa que estiver aqui na frente, porque Deus não tem responsabilidade nenhuma com o vaso que está aqui, e sim com o conteúdo que está dentro dele. Esse sim é poderoso. Eu não sou nada não. E sim a mensagem que está saindo só pela minha boca, nem da minha cabeça é. Eu não tenho capacidade para isso. É por isso que nós temos que entender que a nossa vida ela tem que estar voltada para Deus. Continuando, ele diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Ele diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Mas ele também diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus. O crente não bebe. Então pode pular, não pode? Agora melhorou. Não. Ele continua dizendo, não vos enganeis. Meus amados, Paulo não está falando aqui apenas daquelas pessoas que se embriagam, que vivem uma vida de embriaguez. Mas ele está falando aqui daquelas pessoas que são dominadas por qualquer um tipo de vício. E às vezes nós somos dominados por alguns tipos de vício. Sabe qual um vício que domina muito crente? Ativismo dentro da igreja. Isso é um vício grande. O ativismo. Igreja de manhã, de tarde, de noite. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se tivesse como botar um colchão aqui, tinha gente que dormia dentro da igreja. Isso é um vício. Deus condena. Deus não quer que você viva aqui dentro, não. Deus quer que você seja a igreja lá fora. Assim como Ló foi lá em Sodoma e Gomorra. Que o fogo não desceu enquanto ele estava lá. Assim Deus quer para cada um de nós. Mas às vezes nós não somos viciados no ativismo dentro da igreja, mas nós somos viciados e obcecados por uma tradição. Não, EBD tem que ser no domingo e pela manhã. Se não for no domingo pela manhã, eu não venho. Interessante, né? Isso é um vício, meu irmão. Isso é um vício numa tradição, e não criada por Deus, criada pelo homem. Nós precisamos entender que tudo o que nós temos apego desacerbadamente é um vício. Às vezes nós temos relacionamentos viciosos. Relacionamentos que às vezes nos afastam do caminho do Senhor. E eu não falo só de relacionamento conjugal. Relacionamento em questão de amizade. Às vezes nós temos amigos que ao invés de nos juntarmos, eles nos afastam. Às vezes nós estamos próximos de pessoas que são tóxicas. Pessoas às vezes que só chegam maldizendo, contando coisa ruim, falando negócio difícil. E nós precisamos estar atentos, porque às vezes nós estamos viciados a estar comungando com aquela mesma pessoa. Precisamos entender que não só os bêbados vão deixar de herdar o reino dos céus,
mas todos aqueles que estão vidrados, viciados em alguma coisa. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Parafraseando, poderíamos dizer: não deixe que o vício lhe domine. Não deixe que o vício trague o seu ser. Se revista do Espírito Santo de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus. Se revista do Espírito Santo de Deus. Use toda a armadura de Deus, para que você esteja firme contra as ciladas do inimigo. Não vos enganeis. Os beberrões não herdarão o reino dos céus. Assim como os ladrões, assim como os avarentos. Dando continuidade, ele chega na última sentença, que são os caluniadores. Interessante. É interessante porque Deus, lá em Provérbios, capítulo 6, e dos versículos 16 a 19, tem uma palavra bem interessante em relação a isso. Os caluniadores são aquelas pessoas que sempre estão contando, como eu posso dizer, contendas, semeando mentiras. Só Marcos, tu ouviu o que Kathleen disse de tu? Nem te conto. Depois do culto, viu? Estava passando ali no bebedouro, estava Kathleen e Sheila. Falava, sei que, Marcos. Eu passei, só escutei essa parte, mas quando o Kathleen disse assim, Marcos, ela disse com uma raiva tão grande. Só que aí estavam conversando, diz, olha, lá na caminhada solidária, Marcos vai estar levando o carrinho de mão, porque a Kombi não vai poder ir. Mas eu escutei algo, não discerni o que era e já fui dizendo. Não vos enganeis. Provérbios 6, 16, 18, 19 diz o seguinte: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para cometer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Se você ouviu algo e não sabe de onde veio, não sabe se é verdade, espalhe não. Guarde para você. Ore a Deus para que Ele diga a você se aquilo é para ser falado, se aquilo é para ser comentado, se aquilo é para ser relatado por alguém. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes você escuta uma zoada de galo cantando, mas você não sabe se é um galo. Mas aí eu já digo que é um galo. Ele tem mais ou menos uns 5 quilos. É um japonês com cacutá. É raça de galo, viu? Tem umas esporas do tamanho de 50 centímetros. E é valente, meu irmão. Bicho é valente. Só pelo escutado cacarejado. Aí quando eu fui lá ver, era uma galinha que estava meio coisada. E deu uma batida assim. E às vezes acontece isso comigo e com você. Às vezes você escuta um conto e aumenta um ponto. E essa ação faz com que intrigas entre irmãos aconteça. E aqui em Provérbios fala que Deus abomina tais situações. Tem alguma coisa para contar? Ore antes. Peça discernimento a Deus. Espere Ele responder como você vai contar e a quem você vai contar. Isso também se abrange às nossas redes sociais.
Quantas e quantas mentiras estão sendo contadas nas redes sociais? Quantas fake news têm sido proferidas? Tem celular de gente que é recheado de fake news. Toda publicação é uma fake news. Não vos enganeis, meu irmão. Você está espalhando mentira. E às vezes essa mentira está gerando contenda entre irmãos. Preste atenção. Preste atenção, porque não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os avarentos, nem os ladrões, nem os beberrões, nem os caluniadores herdarão o reino de Deus. Queridos, o interessante de tudo isso é que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, perdão, ele diz uma coisa interessante, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, enquanto éramos idólatras, bebarrões, caluniadores, devassos, imorais, sodomitas, avarentos, ladrões, beberrões. Deus morreu por você da mesma forma. Meus amados, é interessante que Deus nos ama, mesmo com todas essas dificuldades. Ele abomina todas essas ações. É por isso que devemos cada vez mais nos santificar, cada vez mais nos purificar, cada vez mais termos uma mudança real de vida. Mas Deus, Ele lhe ama. E esse amor, ele é muito ousado. Esse amor, ele é um amor que chega a me constranger. Porque mesmo fazendo errado, Deus continua a me amar. Mesmo eu tropeçando, Deus continua a estender a sua mão. E cada vez mais que eu me arrepender dos meus maus caminhos, a mão dele vai estar lá estendida, para tirar-nos do lago de lodo e colocar-nos os nossos pés fincados na rocha. Esse amor é que faz nós buscarmos cada dia a santificação. É esse amor que faz com que cada dia eu abandone tais práticas. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que idolatrava, não idolatre mais. É esse amor que faz com que eu fique sem saber até o que fazer. Mas aí ele diz a mim: creia que eu morri por você, mesmo você sendo pecador. Esse amor está sendo provado. Eu estou provando o meu amor para você, morrendo na cruz. Queridos, esse amor de Deus é impressionante. Sabe por quê? Porque eu não posso comprá-lo. Esse amor é impressionante porque eu não mereço. Ninguém merece o amor de Deus. Ele derrama sobre nós tudo aquilo que foi a justiça de Cristo aqui na terra, e despejou sobre Cristo todas as injustiças praticadas por nós. Esse é o amor de Deus para você. Esse é o amor de Deus para mim. É o amor que deixa as 99 para nos encontrar. Muito obrigado, Pai.
Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e fará na vida de cada um dos teus servos. Muito obrigado, Pai, pela palavra que foi cantada, lida e pregada nesta tarde, Pai. Que todos os corações estejam recheados do teu Santo Espírito. Que cada um dos teus servos esteja vibrando, Pai, com esse teu ousado amor. Que o desejo no coração de cada um seja te servir cada vez mais. Que eles estejam pensando nesse momento quão grande vai ser a comunhão entre ti e cada um de nós, Pai, quando sairmos daquela porta. Que o teu nome esteja crescendo abundantemente em cada um dos nossos corações, Pai, e o nosso nome esteja diminuindo, Pai. Que o teu Santo Espírito brilhe através dos teus servos. Que cada um esteja sendo sal e luz em quaisquer lugar que estiverem. E onde colocar os pés, seja santo, Pai. Muito obrigado por esta grande oportunidade que o Senhor nos concede. Te peço, Pai, continua conosco. Nos dá uma semana abençoada. Que possamos estar cultuando a Ti todos os dias dessa semana, Pai. Que o nosso pensamento esteja ligado em Ti a cada segundo do nosso dia. E que estejamos aqui no próximo domingo apresentando os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável, Pai. Que é este culto racional. Tem misericórdia daquele enfermo, daquela família enlutada, aquele que chora por um ente querido, Pai. Mas que o teu Santo Espírito esteja preenchendo todos esses corações. Que os teus servos estejam inquietados para ser bênção na vida dessas pessoas, Pai. Nos leva para casa em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Em nome de Jesus. Amém.